Fala moçada, sejam bem-vindas e bem-vindos à sexta videoaula do conteúdo programático de cultura brasileira. Na aula de hoje a gente vai trabalhar o texto 6 da disciplina, aquele que abre, aquele que inaugura a terceira unidade do nosso conteúdo programático, agora já tratando sobre as manifestações culturais do ponto de vista da arte. Evidentemente que nós não vamos dar conta de tratar de tudo, mesmo porque a riqueza nossa é bastante considerável nesse âmbito, e em razão disso, nós iniciaremos as discussões sobre as manifestações artísticas produzidas no Brasil e finalizaremos essa unidade com a apresentação dos seminários, aí sim, abordando de forma mais pontual as diferentes manifestações artísticas que são genuinamente brasileiras. Evidentemente, a gente não vai dar conta em 6 seminários de apresentar toda essa diversidade que o nosso país consegue expor não só a nós mesmos, mas também ao mundo todo. Mas é uma forma que a gente tem de tentar, ao menos diante do curto tempo que nós temos, de passar por esses assuntos de modo a contemplar o máximo possível de manifestações artísticas. O texto de hoje, esse texto que inaugura a unidade 3, ele na verdade é um compilado de vários trechos da obra do Nelson Werneck Sodré, Síntese de História da Cultura Brasileira. O Nelson Werneck Sodré, para quem já fez a disciplina de História do Jornalismo, História da Imprensa, e aí aqui eu estou falando com os estudantes da matriz antiga, uma vez que na matriz antiga a disciplina de História da Imprensa é no quarto semestre, já passou, já ouviu falar desse autor, porque o Nelson Werneck Sodré é um historiador e como tal então produz obras, já produziu várias obras em diferentes temáticas, contemplando evidentemente o seu percurso histórico. Ele tem um livro muito importante no campo do jornalismo sobre a história da imprensa no Brasil, é muito estudado, é um livro de referência para a gente conseguir compreender o passado da nossa imprensa, do nosso jornalismo, mas ele também passou por outras temáticas, dentre elas a cultura brasileira. Para os estudantes da matriz nova, ou seja, em regra aqueles que estão no primeiro semestre, a disciplina de História da Imprensa para este curso novo será ministrada só no sétimo semestre. Quer dizer, é uma disciplina que no curso novo ainda nem existe, uma vez que a turma mais antiga do curso novo está ainda no quinto semestre. Tá? E vocês vão ver, evidentemente, quando chegarem lá, que o Nelson Werneck Sodré vai ser um autor bastante importante para que se compreenda o contexto da história da imprensa no Brasil. Né? Evidentemente que para compreender o contexto da história da imprensa, do jornalismo, da comunicação no mundo, aí é evidente que nós temos que apelar para outros autores, porque o Nelson Werneck Sodré vai se restringir de forma muito detalhada, muito precisa, muito rica ao cenário brasileiro. Tá? Bem, esses fragmentos eles foram de forma proposital selecionados numa tentativa de compilar aquilo que o Nelson Werneck Sodré vai definir como as 3 fases da cultura brasileira. Então, num primeiro momento, uma fase de transplantação, como ele chama, ou seja, de descaracterização da cultura dos habitantes que habitavam, né, dos habitantes que viviam no Brasil, os indígenas e posteriormente os africanos, por parte dos portugueses, mesmo porque a gente já viu, especialmente na primeira unidade, que o processo de dominação ele consiste numa dominação humana, numa dominação territorial, numa dominação permeada e pautada pela violência, mas ela também requer uma dominação cultural, quer dizer, a descaracterização da cultura das pessoas que estão aqui, ou seja, daquelas que estão sendo dominadas, em detrimento de uma cultura, digamos assim, hegemônica, que neste caso era a cultura europeia, a cultura portuguesa. E esta é a primeira fase, então.
A segunda fase é aquilo que o Nelson Werneck Sodré vai chamar de fase de transição. Quer dizer, no exato momento em que o Brasil deixa as suas características coloniais e imperiais até e passa a se transformar num país não só independente, porque independente ele já era desde 1822, mas passa a se tornar um país de caráter republicano e democrático. Evidente que, como nós já vimos, as características elas vão sendo conservadas, mesmo porque os personagens que vão tomando o poder desde a colônia até a república são basicamente os mesmos. Quer dizer, os mesmos grupos é que conseguem ocupar as esferas de poder no Brasil, passando pela colônia, pelo império e inclusive pela república. Mas é evidente que do ponto de vista cultural e em outros aspectos também o país vai ver algumas mudanças. Também a gente não pode ser pessimista a tal ponto de achar que o Brasil é o mesmo desde 1500. Não é. Tá? Seria até uma infidelidade em relação ao processo histórico e isso a gente não pode cometer. A terceira fase é a fase da cultura de massa. E aí vai valer naturalmente o paralelo que a gente é obrigado a fazer, porque o Nelson Werneck Sodré faz isso, de traçar o paralelo entre a cultura brasileira propriamente e os meios de comunicação de massa, que só por intermédio deles é que esta cultura, que antes era restrita a alguns nichos, consegue se estender a um grande número de pessoas. Evidentemente, isso pressupõe características negativas, depreciativas, mas também tem ali os seus valores e a gente vai tentar dar conta de todos eles. Tá? A primeira fase, então, a fase de cultura, daquilo que se chama de cultura colonial, e que consiste propriamente na transplantação, é um termo até meio rebuscado que o Nelson Werneck Sodré usa, mas é preciso que a gente se apoie neles e, na medida do possível, fazendo as explicações necessárias. Né? A ideia de transplantação cultural é justamente extrair da metrópole, extrair do continente europeu, extrair do contexto português uma dada cultura e aplicá-la naquele novo território, no caso o Brasil, no território conquistado. E aplicar esta nova cultura no território conquistado pressupõe dominar as pessoas que aqui já habitavam este território e impor a elas esta cultura que naturalmente pressuporia, como de fato pressupôs, a descaracterização de uma cultura que já era vigente. A gente tratou disso em textos anteriores. Os indígenas habitavam não só o Brasil, mas todo o continente americano, dos Estados Unidos até a América do Sul, há 40 mil anos. Então a gente não está falando de uma cultura que era recente, e se não era recente, era demasiadamente tradicional e, portanto, enraizada. Então nós estamos falando aqui de uma cultura de caráter milenar, e que, por sua vez, era rica, apresentava elementos riquíssimos que se manifestam ainda, apesar da vasta destruição, até os dias de hoje. Né? Poderia ser muito mais, e enriquecendo desta forma exponencialmente a cultura brasileira. Este processo, então, de transplantação cultural pressupõe o Brasil sair de uma organização tribal, como era o arranjo indígena no país. Nós falávamos isso no texto primeiro. A gente não pode falar o índio, o indígena, porque nós estamos falando de várias etnias, e cada uma dessas etnias possuía traços culturais riquíssimos e distintos uns dos outros. Muitas delas não falavam, inclusive, a mesma língua, e isso não é força de expressão. A gente está falando aqui de idiomas diferentes. Tá? Então, como a organização era tribal, quer dizer, grupos de entre 300 e 2.000 pessoas compunham aquilo que a gente conheceu como aldeia. Não se trata mais desses termos, né? Aldeia, tribo. A gente fala mais de etnia, de comunidade mesmo. Então, quer dizer, como cada comunidade era composta por um pequeno número de pessoas e uma comunidade não se comunicava com a outra, porque os meios de transporte praticamente inexistiam, os meios de comunicação nem se fala, nós estamos falando então de comunidades que são completamente isoladas umas das outras, embora compondo o mesmo território, no caso o Brasil,
E naturalmente, como não há o contato, não há a interação, a intersecção entre essas diferentes comunidades, cada uma delas vai ter uma cultura muito específica. E quando eu falo de cultura específica, estou pressupondo por trás disso uma diversidade muito grande de elementos, muitos dos quais a gente já até classificou aqui, né? Idioma, linguajar, dialeto, formas de se alimentar, maneiras de caçar, modos de se vestir, enfim, uma dieta alimentar completamente diferente uma da outra, e evidentemente que é este arranjo que o Nelson Werneck Sodré vai chamar de organização tribal. E era necessário então sair desta organização tribal, na concepção portuguesa, evidentemente, era necessário sair então desta concepção tribal para uma fase mercantil. Mesmo porque o ordenamento indígena estava completamente fora da lógica capitalista. O indígena nunca se atentou a isso, para ele nunca foi necessário o capitalismo no sentido mais perverso da palavra, quer dizer, de exploração do ser humano e da natureza para gerar um excedente de riqueza a ser comercializado. Não havia essa concepção nos índios, assim como não há até hoje. Tá? O fato é que, como o Brasil estava sendo invadido e dominado por um outro país que estava imerso nesta concepção, naturalmente este país, no caso Portugal, iria implementar no Brasil a lógica na qual estava inserido lá no continente europeu. Tá? Esta inserção, então, foi feita de forma violenta, escravizando indígenas, matando muitos indígenas, depois escravizando os africanos que começaram a ser transportados ao Brasil em meados do século XVI. E, naturalmente, todos esses processos que eu estou afirmando aqui de dominação, um dos elementos, uma das bases dessa dominação era a questão cultural. Descaracterizar culturalmente o dominado, até para que ele pudesse se reconhecer como alguém inserido numa lógica que já não era mais a dele, que é a lógica do dominador. Era uma das maneiras de evitar algum tipo de resistência, quer dizer, descaracterizando culturalmente o indivíduo dominado para que ele não se sentisse, digamos assim, acossado, incomodado com aquele processo de dominação, naturalizando os excessos cometidos pelos portugueses. Este é um dado de início que é preciso ser pontuado. Nós temos então como que vai se dar por parte dos portugueses a ideia de unidade cultural. Porque se nós não tínhamos até então isto, dado que as condições territoriais do Brasil não permitiam a interação entre comunidades diferentes, essas comunidades viviam de forma isolada e, portanto, cada uma dessas comunidades tinha aspectos culturais dos mais variados, Portugal foi tentando dar unidade cultural por meio da sua dominação. Tá? Então, nós tínhamos aqui, primeiro, o Brasil era um país relativamente isolado do restante do mundo, este é um dado importante, quer dizer, boa parte das fronteiras brasileiras estavam voltadas para o oceano, estava voltada para o oceano, boa parte dessas fronteiras, o que por si só já é um isolamento. É evidente que outra parte estava voltada para o continente, para os vizinhos sul-americanos, mas como também o território brasileiro era muito extenso, era possível fazer de forma até sem tantas dificuldades a separação entre as comunidades que aqui habitavam e as outras comunidades que estavam em países vizinhos. Então, a extensão territorial do Brasil então, aqui são duas questões geográficas, né? A questão territorial, o Brasil é um país muito extenso e que, portanto, é mais fácil isolar as comunidades que aqui dentro estão. Este é um ponto. E o outro aspecto geográfico é a economia. O Brasil era um país fechado. Quer dizer, o Brasil por si só não comercializava, não negociava e por isso não tinha qualquer tipo de interação com nenhum outro país. Quer dizer, as interações que o Brasil tinha com outros países eram mediadas por Portugal, porque o Brasil não tinha qualquer tipo de autonomia. O Brasil enquanto um país. Né? É evidente que o Brasil já existia antes, inclusive, da invasão portuguesa, continuou existindo depois da invasão portuguesa
depois pensado ali o Tratado de Tordesilhas também, mas as negociações eram feitas pelos portugueses, então não havia nenhum tipo de soberania, nenhum tipo de autonomia por parte do Brasil. Então era isolado do ponto de vista geográfico e econômico. Tá? Então, essas duas características. Isso permitia ao território brasileiro ter uma certa unidade. Quer dizer, esses dois aspectos de cara já foram facilitadores para que os portugueses conseguissem estabelecer uma identidade cultural única para o país. Ou pelo menos tentar fazer isso. Os outros dois aspectos são língua e religião. Então, quer dizer, enquanto na organização tribal, aquela que é anterior à chegada dos portugueses, a gente tinha uma multiplicidade enorme de idiomas, uma vez que cada etnia indígena tinha a sua própria língua, com os portugueses, a língua portuguesa acabou unificando, dando uma identidade única ao país. Quer dizer, pelo menos de cara, essa era a ideia. É preciso reconhecer que os portugueses tiveram muita dificuldade, porque essa descaracterização cultural não acontece da noite para o dia. E também não vem sem resistência. É evidente que algumas pessoas, é evidente que alguns agrupamentos são mais suscetíveis e frágeis a essas dominações, mas muitos resistem a isso. De modo que o Brasil, durante até mais de um século, teve o tupi como um idioma oficial do país. Era como se fosse a língua geral do país. Se falava muito tupi. Mesmo porque os portugueses que aqui chegaram precisaram aprender o tupi para poder se comunicar com os indígenas, num dado momento. Talvez tenha sido até um primeiro movimento para que depois o movimento inverso acontecesse, os indígenas passassem a falar a língua portuguesa. E durante muito tempo o tupi era uma língua muito corriqueira no país. Foi se perder isso ali na transição do século XVIII para o século XIX. Mas quer dizer, durante todos os anos 1700, ou seja, nós estamos falando do século XVIII, o tupi era uma língua chamada pelo Nelson Werneck Sodré de língua geral. A língua oficial era a língua portuguesa, mas a língua geral, dada a quantidade imensa de pessoas que falava o tupi, era justamente esta relacionada aos indígenas. Mas a imposição da língua portuguesa era também uma característica que unificava, que convergia os diferentes elementos deste território. E o outro aspecto é o aspecto religioso. Nós falávamos no texto 1, a gente tem até trechos oficiais do próprio Vaticano chancelando a dominação, a invasão, a escravização dos indígenas por parte dos portugueses. E naturalmente a religião católica, cristã católica, foi também um outro elemento de tentativa para unificar, para criar uma unidade cultural no país. Então aí a gente tem os três aspectos, a questão, os quatro, né? A questão geográfica do isolamento, a questão econômica, que era também propiciada por um certo isolamento, porque o Brasil não comercializava com ninguém, não dialogava com ninguém, quem fazia isso eram os portugueses, o idioma, que é a língua portuguesa, e a religião. Então esses quatro aspectos vão convergir a cultura numa tentativa de criar essa identidade essa pretensa identidade nacional. Tá? Eu falava, por exemplo, do tupi como língua geral, num dado momento da história brasileira, ali como eu já falei no século XVII, século XVIII, de cada 4 habitantes brasileiros, 3 falavam tupi e 1 falava português. Então veja como essa modificação, essa conversão, essa transplantação, é isso que a gente chama, de pegar uma dada cultura e impor integralmente a um outro povo, não foi tão simples assim. Tá? Foi um processo relativamente demorado. Tá? Do ponto de vista cultural, propriamente das manifestações artísticas, o Brasil ele teve durante muito tempo, inclusive já na fase imperial, características até medievais. Por quê? Porque como a gente... primeiro, né, o Brasil era um país agrário. Nós vimos isso também em textos anteriores. O Brasil foi se modernizar, digamos assim, a sua economia e, consequentemente, se urbanizar
na transição do século XIX para o século XX, e a partir de 1930 aí sim entrou como um projeto de Estado nessa lógica. Então vejam, a gente tem uma lógica totalmente agrária até 1500, com a chegada dos portugueses, e depois da chegada dos portugueses essa lógica é ainda mantida, porque Portugal entendeu o Brasil como uma grande fazenda, cuja única função era produzir riquezas naturais, cana-de-açúcar, pau-brasil, ouro, para que fosse comercializado pelos portugueses em transações internacionais, lembrando que os excedentes de toda essa comercialização ficavam com Portugal e não com o Brasil. Tá? Então o Brasil era também medieval do ponto de vista cultural, porque aquilo que havia de cultura e a pouca cultura que existia, que era muito relacionada à produção de artesanato, estava no campo. Né? Então se desenvolvia nos latifúndios. Não era em outro ambiente, é diferente da cultura que se tem hoje. É claro que no meio rural se produz cultura, e uma cultura muito rica, inclusive. Mas hoje a gente tem, de forma mais disseminada, essa cultura mais urbana, que aí nós estamos falando, a gente vai falar lá no final. A gente está falando de cinema, a gente está falando de televisão, a gente está falando... A música não dá para dizer, porque a música nasce, né, a música caipira, para quem vai fazer o seminário sobre cultura do povo, a música caipira nasce no campo, nasce no sertão. Tá? Mas né, você pega, por exemplo, essas manifestações culturais mais modernas, por exemplo, rock, funk, hip hop, o rap, tudo isso é urbano, é puramente uma cultura proveniente das cidades. Tá? Então a questão, esse caráter medieval da cultura brasileira durante muito tempo, perdurou enquanto o Brasil não se urbanizou, é um traço também importante da cultura nossa durante um período de tempo bastante considerável. Tá? Que mais que é importante aqui? A gente não tinha, então, muita coisa a se destacar daquilo que passou a estar vinculado a uma cultura produzida, a uma cultura do ponto de vista artístico, nós estamos falando aqui, né? Produzido na cidade, então assim, não era nada destacável, nada, por exemplo, na arquitetura, na pintura, na escultura e até nas letras. Tá? É importante a gente entender que nada disso acontecia porque a formação no território brasileiro, do ponto de vista da instrução, da educação, ficava muito limitada. Quer dizer, ficava muito limitada às catequeses, quer dizer, aquele empreendimento que a Igreja Católica chamou de Companhia de Jesus. E na esmagadora maioria das vezes, esses procedimentos educacionais tinham como único objetivo criar pessoas capacitadas para que passassem a trabalhar na ambiência do clero. Não havia ali o preparo, do ponto de vista da instrução, da educação, para uma profissão como hoje há. Quer dizer, vocês estão na universidade, podem até se transformar em pesquisadores, em pensadores, em importantes autores, mas num primeiro momento, muitos de vocês estão aqui para se habilitar a uma dada profissão, enfim, lendo textos, refletindo sobre eles, debatendo, aprendendo nos laboratórios, nos estágios, justamente para poder aplicar aquilo que aprenderam numa dada profissão. Quer dizer, tem uma finalidade muito pragmática a educação. Naquela época não havia, porque não havia especificamente os profissionais. Quer dizer, quem desenvolvia, por exemplo, cargos de governo e até profissões mais específicas eram os próprios portugueses. Aos brasileiros era o trabalho forçado. Tá? Então, não havia nada de se destacar nessas outras áreas da arte, com exceção do artesanato, que era uma manifestação artística possível de ser produzida num ambiente puramente agrário. Tá? A igreja, então, foi responsável pelas primeiras escolas e colégios, pensando aí, então, escolas destinadas a crianças e os colégios destinados aos jovens e adolescentes.
era preciso, como eu disse, gerar pessoas que pudessem posteriormente ocupar os cargos do clero para aumentar, inclusive, a amplitude do ensino religioso, fazia parte dessa característica do clero brasileiro, de modo então que a concepção ali é essa expressão que o Nelson Werneck vai usar, havia ali a intenção de se conquistar consciências. Não havia propriamente o desejo de habilitar alguém do ponto de vista crítico e técnico também a uma dada profissão em função dessas características que eu acabei de mencionar. Mas a ideia era criar mais pessoas que pudessem trabalhar para as escolas e os colégios religiosos, no sentido então de aumentar a soberania, né, a hegemonia da igreja junto da sociedade, e não é à toa que ainda hoje a maior parte da população brasileira é católica, já foi muito mais, é verdade. Esse modo de organização da igreja dentro do Brasil por intermédio das escolas e colégios não foi só isso, mas este foi um braço importante para que se pudesse catequizar propriamente a sociedade brasileira, tá? E eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, a gente pode até debater isso na nossa atividade síncrona relativa aos textos 6 e 7. A gente pode levantar pontos positivos e negativos. Aqui eu só estou constatando aquilo que de fato ocorreu ao longo da nossa história. Tá? Nós tínhamos então, além disso, uma cultura então muito europeia. A cultura brasileira é uma cultura de caráter europeu, porque a ideia de transplantação é justamente essa. Então, quer dizer, não havia muitos ajustes. E esse é o problema, porque você está lidando... Quer dizer, primeiro nós já estamos falando de um movimento que não deveria ocorrer, que é esse movimento de dominação de uma cultura diante de outra. Mas a transplantação pressupõe pegar um modelo que funcionou num dado contexto de espaço e tempo e com pessoas específicas e supor que isso vai funcionar num outro espaço, num outro tempo, com pessoas completamente diferentes. Mas essa era a concepção portuguesa. Então importou-se e forçou-se um modelo europeu no território brasileiro, e isso gerou as características que a gente já vem mencionando aqui desde o início dessa videoaula. Tá? A cultura, no caso, do ponto de vista especialmente artístico, mas a gente pode levar para outros aspectos, era algo secundário. A gente tinha então, e era algo secundário por quê? Né? Porque a elite, essa elite econômica acabava dispensando a cultura, enquanto que aquilo que a gente chama de subalternos ou as pessoas dominadas não conseguiam ter acesso a ela. Então é por isso que a questão cultural, a ambiência cultural ficava muito restrita ao contexto do clero, que era um contexto muito limitado diante do todo, ainda que a população brasileira não se aproximasse em nada do que é hoje, do ponto de vista da quantidade. Mas assim, estava fechada aos mosteiros, enfim, às sessões de catequese, e isso era muito pequeno diante da população brasileira como um todo. Mas é importante destacar, às vezes a gente tem a impressão de que o rico é alguém com cultura, é alguém estudado, é alguém que aprecia uma literatura, um cinema, um teatro, quando na verdade não é, pelo menos no caso brasileiro não. Tá? Então a elite nossa, e aqui nós estamos chamando de econômica, a gente não está falando de elite do ponto de vista sociológico, que tem um valor positivo, mas a elite nossa, do ponto de vista econômico, não era aculturada, ela abria mão disso. É como se o dinheiro fosse o suficiente para contemplar a minha existência. Tá? Ao mesmo tempo, os subalternos não é que dispensavam a cultura, mas é que não tinham acesso a ela, justamente especialmente por causa de um impedimento chamado analfabetismo, que a gente vai ver que com o decorrer do tempo isso vai sendo superado. Tá? Era uma cultura então dogmática, herdada, a cultura que era disseminada dentro da catequese era uma cultura dogmática, porque foi assim que os portugueses aprenderam na Europa.
E isso acabou, infelizmente, contaminando até as escolas brasileiras durante muito tempo, até hoje, no sentido de que enquanto só um detém a hegemonia do conhecimento, os outros são meros aprendizes e devem apenas ouvir. Tá? O que a gente tenta evitar, quer dizer, nesse momento de distanciamento acaba ficando mais difícil, mas a gente tenta mitigar o problema nas atividades síncronas, que é quando a gente coloca em debate todas as questões do texto e vai colocando ali, inclusive, pontos de vista, concordando, discordando do texto, porque a gente passou a compreender, há uma tendência mais moderna de pedagogia que coloca isso, quer dizer, da importância de se colocar em discussão o conhecimento, porque só assim é possível avançar, em vez de destinar a alguém o monopólio do conhecimento, enquanto todo o restante de uma sala de aula, por exemplo, é incapaz de qualquer coisa e só precisa, então, ouvir. Não é essa a concepção nossa, né? É claro que, como eu falei, nesse momento de pandemia, a gente tem esse processo de democratização do conhecimento e de participação coletiva na construção do conhecimento mais dificultado, mas a gente tenta, na medida do possível, atenuar esses problemas. Tá? Mas a herança portuguesa é essa, é de uma cultura dogmática. Não é por outra razão que... Vamos pensar no ambiente familiar. De que, assim, se tem muito aquela ideia de não poder discordar de alguém. No sentido assim, como que vai fazer, então a gente vai criar aqui um certo atrito, e aí neste caso então é melhor ficar em silêncio. A gente tem muito isso em relação às pessoas de mais de idade, né? Eu não sei vocês, mas a minha educação foi assim. Até que num dado momento eu notei que não é necessário desrespeitar alguém por uma opinião divergente. Mas também não é necessário que a gente fique quieto quando discorda de alguém, ainda que este alguém tenha uma idade mais elevada que a nossa. Né? Não há nenhum ordenamento que impeça o bom debate, mesmo entre pessoas de idade distinta. Tá? No século XVI, então, para fechar esta primeira fase, o Nelson Werneck vai observar que no século XVI a gente começava já a ter, a gente já tinha ali manifestações artísticas, tá? Claro, presas ao ambiente agrícola, como nós falamos, ao ambiente agrário, e o início daquilo que a gente pode chamar de música popular. É evidente que nós tivemos uma influência muito grande, principalmente dos portugueses e dos africanos, e é aí que o Nelson Werneck Sodré vai citar tanto as cantigas, que já eram práticas portuguesas na Europa, e naturalmente eles vão trazer consigo este costume, primeiro praticado por portugueses propriamente, até numa tentativa de sentir menos saudades do local onde vivem e do qual estão distantes, no sentido de se aproximar mais das pessoas que deixaram em Portugal. Ao mesmo tempo, os negros também vão fazer o mesmo procedimento, porque, como eu disse, essa descaracterização cultural não é da noite para o dia, a cultura é parte nossa. E quando você traz alguém ainda mais à força de um lugar para outro, este alguém, no sentido de manter ainda a relação com o lugar onde nasceu e onde viveu, vai procurar preservar a sua cultura. É uma das maneiras de tentar esta aproximação, que evidentemente não é uma aproximação geográfica, mas pelo menos é uma aproximação abstrata, né? Emocional, psicológica. E os negros então vão trazer para cá o batuque. Então a gente tem aí o início digamos assim, da música popular brasileira com essa mescla, quer dizer, as cantigas, que tem ali um apoio muito forte nas letras, e do ponto de vista da melodia, o batuque, que é uma herança muito importante e muito rica das populações africanas. Este, então, é aquilo que o Nelson Werneck Sodré chama de primeira fase da cultura brasileira, que ele nomeou de cultura colonial. A segunda fase da cultura brasileira, definida por Nelson Werneck Sodré de cultura de transição, de uma fase de transição, ela vai contemplar
ali o período final do Império, passando ali por Dom Pedro II, né, já deixando o período regencial para trás e também o Império de Dom Pedro I, e esse período ele vai se seguir até a década de 30, um pouquinho mais ali até a Segunda Guerra Mundial, que é quando se inicia a terceira fase, que é a fase de cultura de massa, que é a seguinte que a gente vai abordar aqui. Nós tínhamos, já no século XIX, alguns cursos alguns cursos de ensino superior, mas a gente não podia estabelecer aqui ainda a ideia de universidade. Tá? A ideia de universidade vai surgir, a universidade entendendo uma instituição como aquela que concatena diferentes áreas do conhecimento e se propõe, além de trabalhar a base do ensino, que é isso que a gente faz na graduação, né? Quer dizer, o trabalho dentro de sala de aula, trabalhar ainda outros dois aspectos, outros dois pilares, que é a extensão e a pesquisa. Então, uma universidade se caracteriza por isso. É claro, e esta universidade, a primeira universidade brasileira, só foi surgir em 1934 com a fundação da Universidade de São Paulo. Tá? Este é um atraso doído para nós, porque, por exemplo, Peru, México, que são países, né? O México é até um país bem equiparado ao nosso, do ponto de vista econômico, territorial, populacional, mas o Peru é um país bem menor, tá? Em território, em população, em economia. Mas o Peru tem universidade desde meados do século XVI. 1550, 1554, 1556. O México também data daí a sua primeira universidade. Nós fomos ter a nossa primeira universidade mais de 400 anos depois. Ou quase 400 anos depois, 1934. Então, assim, a concepção portuguesa é que implementou isso aqui no Brasil. Agora, a gente já tinha, antes de 1934, alguns cursos superiores, que se constituíam como faculdades. Tá? Então é preciso entender isso, porque a gente vai falar, tá bom, mas a Universidade Federal de Mato Grosso, enquanto universidade, surge em 1970, mas antes disso havia já cursos superiores de fato. Aliás, foram cursos superiores que já existiam aqui em Cuiabá que deram origem à Universidade Federal de Mato Grosso. Quer dizer, a ideia de Universidade Federal de Mato Grosso encampou esses cursos superiores que já existiam anteriormente. Tá? Mas é necessário distinguir faculdade de universidade, curso superior de universidade, porque a universidade tem essas características mais amplas, né, de extensão e pesquisa além do ensino. É o famoso tripé universitário. Só para fazer situar aqui, para que não haja nenhuma confusão em relação ao texto. Tá? Por que nós estamos dizendo isso? Porque a formação universitária no Brasil, não só universitária, é escolar também, aquela de primeiro e segundo grau, mas o ensino superior, durante muito tempo, ele acabou aprofundando as diferenças sociais e culturais que já existiam antes dela, a universidade. Por um motivo muito simples. Quem cria a universidade, a concepção que cria a universidade é uma concepção burguesa. Então é equivocado pensar que este espaço, como eu disse, não só da universidade, mas principalmente ela, é equivocado pensar que a universidade vai tratar de uma certa democratização das manifestações culturais, democratização do conhecimento. A tendência é que, como ela está inserida numa lógica burguesa, ela continue reproduzindo as estruturas que já existem na sociedade. Porque não é interessante a esta lógica burguesa modificar isto que está posto. Tá? É natural que durante muito tempo, especialmente ao longo do século XX e ainda no século XXI, a gente tem ainda uns focos de resistência, no sentido de dizer assim, olha, a universidade não pode perpetuar essas estruturas, muito pelo contrário, ela tem que tomar isso em mãos, compreender o que acontece e apresentar soluções para que isso seja, se não superado, pelo menos atenuado. Não é por outra razão que a universidade sofre diversas tentativas de intervenção e diversas agressões, especialmente do ponto de vista verbal, do ponto de vista retórico, porque ela se posiciona
contra aquilo que se pretendia da própria universidade. E é por isso que ela sofre ataques, quer dizer, corte de investimentos, agressões do ponto de vista de acusar a universidade de ser um antro de drogas e de outras ilicitudes. Quer dizer, isso tudo faz parte de uma retórica no sentido de desconstruir a universidade, porque ela acabou, durante a sua existência, mudando ou tentando alterar a sua vocação. Tá? Então, tá aí um dado. Mas ela, durante muito tempo, e é preciso ainda reconhecer que hoje, ela é bastante estratificada nesse sentido, no sentido de reproduzir as estruturas de fora. Já melhorou muito, mas é preciso ainda melhorar mais. Porque, de alguma forma, é preciso trazer uma diversidade. A diversidade que a gente encontra lá fora é preciso ver dentro da universidade. E, como eu já disse, embora isso tenha melhorado bastante nos últimos 20 anos, é preciso avançar muito mais ainda. O processo ainda não foi concretizado. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, a gente enfrenta essas resistências porque quem tem o controle da narrativa e financeiro consegue, de alguma maneira, chantagear a universidade. Quer dizer, impondo uma narrativa que criminaliza a universidade e, ao mesmo tempo, extraindo da universidade o dinheiro necessário para fazer as transformações que se espera dela. Tá? Então, pontos importantes, e é necessário apresentar que isso foi bastante relevante durante a existência universitária no Brasil. Quer dizer, se ainda hoje a gente tem resquícios disso, imagine lá atrás. Nós estamos falando aí de praticamente 100 anos. Então, quer dizer, dentro dos espaços universitários de curso superior, a ideia de se fomentar uma cultura dominante e desprezar aquela que era mais popular do povo. E por isso que essa cultura continuava, até como hoje continua, sendo produzida e sendo difundida nesses espaços mais populares. É claro, mais recentemente a gente passou a ter a inserção dessa cultura no ambiente universitário no sentido de tentar entender. Quer dizer, vamos ver as características, vamos tentar entender do ponto de vista estético quais são os grandes avanços, as grandes diferenças, sistematizar essa cultura. É inegável que isso acontece hoje, mas, como eu falei, é preciso ir mais adiante ainda. Tá? A escolarização, então, vai começar a preparar justamente os profissionais que antes, lá atrás, não eram necessários, e que são profissionais que vão começar a compor a classe média no Brasil. Durante muito tempo, talvez 400 anos ou mais do que isso, nós não tivemos, a gente teve basicamente duas classes. Duas castas, como a gente já falou em textos anteriores. Então, quer dizer, era um grupo muito pequeno de senhores, os donos dos grandes latifúndios, que escravizavam primeiro índios, depois negros, enquanto que havia do lado de cá um grupo muito grande de pessoas paupérrimas, quer dizer, muitas pessoas que não tinham praticamente nada. E a escolarização foi permitindo a geração de uma classe média, digamos assim, de uma pequena burguesia, que aí era compostas, como o Nelson Werneck vai citar para a gente, compostas por jornalistas, por professores, por profissionais que ocupavam os cargos administrativos, porque agora o Brasil era um Estado, era uma república, então era necessário compor de cabeças pensantes, enfim, de cabeças instruídas, esses cargos, e a política. O Brasil agora já não era mais dominado por Portugal e não tinha uma estrutura imperial que era muito monocrática, digamos assim, concentrada bastante na figura do imperador. Agora era uma república, então era necessário preencher esses cargos, e aí a gente está falando principalmente da profissão do direito. Era, na maioria das vezes, quem ocupava os cargos administrativos e os cargos da política eram pessoas formadas em direito. Tá? Então era necessário, os deputados eram necessários, os vereadores, os deputados estaduais, os senadores, governadores, enfim, todos esses cargos que passaram a existir no ordenamento brasileiro republicano. Tá? Então, a escolarização também foi uma necessidade que o contexto político apresentou ao Brasil.
Se não houvesse a mudança, o Brasil continuaria sem escola, ou continuaria com as escolas única e exclusivamente para produzir, digamos assim, mão de obra para catequese, né, para a escolarização religiosa, não mais do que isso. Quer dizer, na medida em que a gente ia expandindo a escolarização, quer dizer, alfabetizando as pessoas, uma atividade editorial passou a ser produzida no Brasil. Quer dizer, como você tem agora pessoas, um contingente maior de pessoas que sabem ler, é necessário então produzir conteúdos até para comercializar. Quer dizer, o Brasil passa a ser, do ponto de vista editorial, um comércio interessante. Porque agora tem para quem vender jornal, tem para quem vender revista, tem para quem vender livros. E em razão disso, o Brasil passa a produzir artigos editoriais. Naturalmente, isso vai acontecer a partir de 1808, quando a corte portuguesa se transfere de Portugal para o Brasil e a gente vai ter a instalação da imprensa régia. Quer dizer, vejam o atraso brasileiro em mais um elemento. A gente não tinha nenhuma atividade editorial, ou seja, conteúdos impressos produzidos no território brasileiro até 1808. Quer dizer, o brasileiro que pretendia produzir algo em língua portuguesa para ser distribuído no território brasileiro precisava fazer impressão fora do país, porque aqui a gente não tinha uma atividade editorial. Mas sobre isso vocês vão ver com mais detalhamento, né, com mais atenção na disciplina de História da Imprensa. Né? Não vou dar esse spoiler aqui não. Quer dizer, já dei, né? Já falei algumas coisas, mas só para que vocês tenham em mente de que forma a atividade de imprensa no Brasil, a atividade editorial no Brasil começou e o atraso. E isso é mais um indício do nosso atraso enquanto país. Tá? A gente vai passar a ter, começa a ter uma vida urbana e um comércio mais integrado. Isso significa dizer que os agrupamentos começam a aumentar e naturalmente começam a se esbarrar entre si, e isso vai permitindo as interações, vai permitindo as comunicações. O Brasil também, como um país independente, começa a olhar para fora, a trazer coisas de fora e a levar coisas do Brasil para fora, produtos brasileiros, que é o que a gente chama de comércio exterior, relações internacionais, enfim. E isso naturalmente vai permitindo ao Brasil avançar. Né? Isso, claro, tem problemas por trás disso, a gente vai ver na fase 3, mas evidentemente que há pontos positivos, porque a gente já não está mais isolado. Tá? Este é um dado interessante. Mesmo assim, essa produção material ficava limitada a um pequeno número de pessoas. É importante dizer que a escola permitiu um aumento da população alfabetizada, mas essa população ainda era pequena diante do universo brasileiro. Então, naturalmente, tudo aquilo que era produzido em meios impressos, porque a gente não está falando aqui ainda de cinema, de rádio, muito menos de televisão, a gente vai falar na terceira fase, era destinada a um grupo, digamos assim, de privilegiados. Aí sim, a elite do ponto de vista sociológico. Quando a gente se refere à elite, é que muitas vezes a gente se refere à elite como as pessoas mais ricas. Esta é a elite econômica. A elite propriamente é o contingente instruído, estudado, ou seja, aquelas pessoas que passaram pelos bancos universitários, pela escola. Tá? Esta é a elite. Que aí que nós estamos falando, né? Dos advogados, dos médicos, dos jornalistas, dos escritores. Esta é a elite, que não necessariamente são pessoas cuja renda é a maior do país. Né? Não necessariamente é isso. E convenhamos, né? O jornalista está longe de ser a profissão mais bem remunerada da estrutura econômica brasileira. Tá? Então, só para que a gente tenha uma ideia. Mas quem vai... Aí a gente consegue identificar alguns personagens na imprensa brasileira que vão produzir conteúdos voltados ou em atenção à cultura mais popular. Um desses personagens, que é o que o Nelson Werneck vai citar, é o Agostini. O Agostini é um sujeito que traz consigo uma influência italiana muito grande. O Agostini era um cartunista. Ele desenhava, fazia tirinhas, fazia caricaturas, era um desenhista.
E o Agostini figurou em grandes jornais brasileiros do século XIX. O Agostini, por exemplo, era um cara que conseguia criticar o imperador, porque esta era uma demanda do povo. O Agostini tinha essa sintonia, né? Tinha essa sensibilidade de captar a demanda popular e levar isso aos jornais. Podia ser incompreensível para boa parte das pessoas. É possível que muitas dessas pessoas que se queixavam da política brasileira do imperador não tinham acesso aos jornais, porque não tinham dinheiro e também não sabiam ler. Mas o Agostini pelo menos levava essa demanda, e ele era dos poucos que conseguia fazer a crítica ao imperador durante aquele período. Tá? Vocês vão também estudar, vão ouvir falar do Agostini, que foi um personagem bastante importante da imprensa brasileira. Tá? Mas só para situar aqui, de que forma ele conseguia fazer a ponte entre jornalismo e cultura popular já naquela época. Tá? Mas era uma exceção, infelizmente. Então a gente vai ter na segunda metade do século XIX, quer dizer, de 1850 até 1900, duas características. Né? Primeiro, um primor artístico, é um período muito importante para a cultura brasileira. Então a gente vai ter ali, por exemplo, o surgimento de um Machado de Assis, a gente vai ter o surgimento de um Euclides da Cunha, vai ter o surgimento de um Castro Alves. Quer dizer, a gente vai ter ali uma gama já de artistas em quantidade que em nenhum momento da nossa história se compara a este. Tá? E convenhamos aqui, hein? Gente do mais alto calibre. Para muitos, o Machado de Assis é o maior escritor que já existiu na literatura brasileira. Tá? Sempre guardando o seguinte, eles faziam intercâmbios com outras funções. O Machado de Assis, antes de ser o grande escritor que foi, ele era jornalista. Tá? O Euclides da Cunha, que tem uma obra muito reconhecida mais na literatura do que no próprio jornalismo, que é Os Sertões, foi um jornalista. O Euclides da Cunha foi um enviado do Estado de São Paulo, o jornal, para cobrir a Guerra de Canudos. E a obra-prima do Euclides da Cunha, que é Os Sertões, é justamente este relato. Quer dizer, a obra do Euclides da Cunha não é uma obra de ficção. É uma obra jornalística que foi transformada em livro. Tá? É uma espécie de um livro-reportagem. Aquilo que o Truman Capote, aquilo que hoje, por exemplo, a Eliane Brum, o Caco Barcelos fazem, o Euclides da Cunha já fazia lá em 1895, no final do século XIX. Tá? Então, quer dizer, ao mesmo tempo em que havia um primor artístico, do ponto de vista da quantidade, a qualidade não se modificava tanto, porque na visão do Nelson Werneck Sodré, esses grandes representantes da cultura brasileira do final do século XIX vão, na verdade, importar um determinado modelo. Quer dizer, é como se a forma fosse a mesma e mudasse o conteúdo. Quer dizer, o conteúdo era um conteúdo escrito em língua portuguesa, trazendo personagens brasileiros, né, espaços brasileiros, cidades brasileiras, mas não era, digamos assim, genuinamente brasileira. É essa crítica que o Nelson Werneck Sodré vai fazer sobre este período da história da cultura brasileira. E aí, para finalizar, nós temos então ali a distinção. A gente tem um Brasil que é cosmopolita, que é o Brasil das cidades, que sofre muita influência de outros locais, que é capaz de se comunicar com diferentes espaços dentro do território brasileiro e até de fora, que é o que o Nelson Werneck vai chamar de Brasil cosmopolita. E a gente tem no campo o Brasil autêntico. Então, quando a gente já vai na transição do século XIX para o século XX, em que o Brasil vai se modernizando do ponto de vista econômico e da sua lógica produtiva, esta é a sensação. Então, quer dizer, as cidades como se configuram no espaço de muita transição de pessoas, de muito contato, de muita interação, este espaço é cosmopolita e, como tal, vai cada vez mais reproduzir modelos hegemônicos de fora, com certas adaptações. Enquanto que, na visão do Nelson Werneck Sodré e de muita gente à época também, o Brasil autêntico mesmo, o Brasil real, o Brasil original, genuíno, era o Brasil do interior, era o Brasil do campo, que foi aquele que, no movimento de resistência, foi buscando preservar a sua cultura sem a influência dessa cultura
que se chama de cosmopolita. Esta, então, segundo o Nelson Werneck Sodré, a segunda fase da cultura brasileira, uma cultura chamada de transição. A terceira fase da cultura brasileira, na ótica do Nelson Werneck Sodré, é a renovação cultural. Então aqui a gente está falando mais precisamente de 1945, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, em diante. E por que o Nelson Werneck estabelece 1945? Ou a Segunda Guerra Mundial? Porque foi a partir do término da Segunda Guerra Mundial que a cultura americana, em função do domínio dos Estados Unidos, passou a ser hegemônica em relação ao mundo todo, não só em relação à América Latina. É claro que sobre a América Latina a ascendência era muito grande, porque a disparidade cultural entre os Estados Unidos e todos os outros países da América Latina era muito grande. Tá? Mas essa, não dá para dizer imposição, mas essa hegemonia da cultura norte-americana a partir de 1945 também se deu em relação à Europa. E ali a gente está falando de países que são muito mais estruturados do ponto de vista econômico e que já têm uma história, já tem uma tradição cultural muito enraizada, muito mais antiga até, do que a própria tradição norte-americana. Tá? Mas tamanho passou a ser o poderio econômico dos Estados Unidos, e os norte-americanos, olha só, né, é o que a gente pode chamar até de neocolonialismo. Os norte-americanos também já tinham compreendido que por intermédio da cultura era possível dominar outros países. Era possível desdobrar os seus tentáculos sobre outros territórios, sem a necessidade de invadir propriamente um país. Quer dizer, dominando-o culturalmente era uma maneira de manter este outro território atrelado aos Estados Unidos, sem que fosse necessário aos norte-americanos uma empreitada militar, por exemplo. Embora em alguns casos isso tenha ocorrido. Tá? Mas os norte-americanos, de maneira muito sofisticada, foram os que melhor fizeram isso. Quer dizer, de se apropriar da cultura e compreender que a cultura era capaz de manter um outro país, um outro território dependente dele. Tá? Aí o que a gente vai ter então no Brasil, antes de entrar de cabeça nessa concepção norte-americana de cultura, que evidentemente vai dominar, como eu falei, não só o Brasil, mas o mundo inteiro praticamente. No Nordeste, e isso é tema de um dos seminários do nosso curso, foi aparecendo uma certa manifestação cultural que tentava apresentar por intermédio da arte, principalmente da literatura, as características daquela região. Tá? Então, foi uma geração de autores que não se atentou muito à forma, com exceção do Graciliano Ramos, que é o autor que o Nelson Werneck vai citar para a gente, mas se empenhou demais e foi bem sucedida nesse aspecto em relação ao conteúdo. Tá? Então, quer dizer, ao contar histórias interessantes, ao elaborar personagens interessantes num texto acessível, esta literatura foi bem sucedida. Agora, do ponto de vista da forma, não houve grandes inovações, né? Não há ali nada demasiadamente sofisticado e muito possivelmente nem era a intenção daquele grupo propor esse tipo de arte. Tá? Então, quer dizer, a lógica de se atentar menos à forma e mais ao conteúdo, quer dizer, uma forma pouquíssimo rebuscada, mas um conteúdo que atraísse o grande público, foi muito importante para que houvesse o aumento desse público. Quer dizer, é o primeiro passo. Ali a gente está falando de década de 30, década de 40, foi o primeiro passo para que a cultura alçasse voos maiores. E, neste caso, contemplasse um número maior de pessoas, um número maior de consumidores, digamos assim. Tá? É a partir deste ponto que a gente começa a identificar uma cultura de massa. Tá? É evidente que o cinema, por exemplo, nasce em 1895, o rádio surge um ano depois,
Mas essas duas manifestações comunicacionais, elas vão se popularizar no Brasil tempos depois, inclusive o rádio, né? Não é de imediato. Então, a massificação da cultura, de fato, vai ficar para o século XX, né? Década de 30 em diante. A gente tem com isso, por exemplo, a mudança de status, as artes cênicas, por exemplo, né? Teatro primeiro, que depois a gente pode transferir para a radionovela, o que hoje seria a telenovela, e cinema também. No Brasil, durante muito tempo, foram profissões até menosprezadas. Quer dizer, se você se relacionar com alguém que era ator, um ator de teatro, um ator de radionovela, até no início um ator de telenovela, era depreciativo para a pessoa. Quer dizer, como assim, né? O cara é ator, sabe? Era uma profissão completamente marginalizada. E que com a ascensão da TV, esse status mudou. É mais ou menos como jogador de futebol. O jogador de futebol também, durante muito tempo, era uma profissão marginalizada, completamente. Não era bem vista pela sociedade a profissão de jogador de futebol. Mesmo porque, como a gente já abordou anteriormente, por uma questão até racial, social também, demorou-se muito tempo para profissionalizar o futebol. Então, assim, é como se quem praticasse aquele esporte ou quem fizesse artes cênicas não fosse alguém respeitado. Durante muito tempo isso perdurou no país. Hoje o contexto é outro, é o inverso, né? Então, quer dizer, são profissões muito bem remuneradas e que agregam às pessoas que as praticam um certo status social, tá? Historicamente, as artes estão fora do campo de interesse das massas. Aí a gente precisa encontrar se isto é uma causa ou uma consequência. Então, quer dizer, será que as artes não se voltam para as massas porque não há esta demanda, quer dizer, as massas não se interessam pela arte, ou as massas não se interessam pelas manifestações artísticas porque as manifestações artísticas têm um certo rebuscamento e não são acessíveis do ponto de vista da compreensão, do ponto de vista cognitivo às grandes massas, né? Quer dizer, isso até a difusão, a propagação dos meios de comunicação de massa, isso era muito presente. Então, quer dizer, as artes eram restritas a nichos, a fronteiras muito específicas, né? E só compartilhavam, digamos assim, se alimentavam de arte as pessoas que compunham esses grupos privilegiados, que naturalmente, no caso do Brasil, nós estamos falando aqui de uma pequena parcela da sociedade brasileira, tá? Nós já falamos do surgimento tardio da universidade, quer dizer, o surgimento tardio da universidade é um dos sintomas do nosso atraso. A universidade, infelizmente, durante muito tempo perpetuou essas diferenças, essas estratificações, e mais recentemente começou a se preocupar em fazer o caminho inverso. Quer dizer, se a vida lá fora já é dura, já é muito estruturada, já é muito estratificada, aqui então é necessário buscar uma alternativa para que isso não persista, para que isso não perdure. Mas há ainda muito a avançar, como eu já disse. Em razão disso, as suspeições em relação à universidade são enormes, então não é à toa, não é aleatório, não é trivial, como eu já falei para vocês, as ofensas, as ameaças, as agressões que a gente sofre, tanto do ponto de vista de narrativas que tentam imputar à universidade certas famas, como do ponto de vista também financeiro, que ao observar que a universidade está indo para uma lógica contrária àquela que a concebeu, os órgãos de controle, ou seja, os órgãos que têm o poder de controlar o orçamento da universidade, vão suprimindo recursos, porque sabem que ao suprimir recursos a gente fica de mãos atadas, né? A gente fica engessado, pouco se consegue fazer. E para fechar o texto de número 6,
Quer dizer, a cultura condicionada aos meios de comunicação de massa, a gente vai ter então dois movimentos. Massificação, o que é bom, porque sem os meios de comunicação de massa, como a gente acabou de afirmar, as manifestações artísticas, culturais ficavam restritas a um nicho muito específico da sociedade brasileira. Então, quer dizer, aquilo que o rádio faz, aquilo que a televisão faz, são movimentos importantes nesse aspecto. Quer dizer, no aspecto de que vai ampliar, no aspecto de que vai permitir a mais pessoas consumir bens culturais. Este é um aspecto positivo, é inegável. Quer dizer, sem o rádio, sem a TV, a gente tem um acesso mais limitado à cultura, aos bens artísticos. Mesmo porque se ficassem restritos só aos materiais impressos, a gente já suprimiria desse processo todo mundo que não sabe ler. E no caso brasileiro, convenhamos, é um contingente muito grande. Já foi muito maior, a gente avançou bastante nesse aspecto, mas ainda é uma cifra considerável. Agora, qual é o aspecto negativo do fato dos meios de comunicação de massa catapultarem a cultura, as artes no Brasil? É que, na medida em que há o movimento de massificar a cultura, é necessário criar um certo padrão. É necessário, por meio de uma linha de montagem, de uma linha em série, criar um certo padrão cultural para que ele seja assimilado pela massa da sociedade. De modo que levar aos meios de comunicação de massa culturas muito específicas é um movimento que tende a não criar fidelidade com o grosso da sociedade. Então, por isso que muitas vezes até se leva, por exemplo, às telenovelas, certas temáticas pontuais, mas é necessário dar uma nova roupagem para que isso seja assimilado pelo grande público, porque senão essa manifestação cultural ela vai continuar restrita àquele grupo que a fomentou, àquele grupo que a concebeu. E a ideia da massificação, porque aqui nós já estamos falando de dinheiro, é que aquele produto seja consumido por um grande número de pessoas e, portanto, sofre transformações para que seja, digamos, adaptado à lógica da comunicação de massa. Esse, então, foi o texto 6 do Nelson Werneck Sodré, tratando das 3 diferentes fases da cultura brasileira, desde o período colonial, passando por um período de transição e chegando à cultura de massa, cuja contribuição dos meios de comunicação de massa, e aí este é um caso, este é um exemplo, esta é uma etapa que nos interessa como estudantes de comunicação e de jornalismo, vigora até os dias atuais. Na nossa próxima videoaula, a 7ª do nosso conteúdo programático, aquela que vai encerrar a disciplina de cultura brasileira do ponto de vista da epistemologia, do conteúdo teórico, a gente vai trabalhar um fragmento do texto do Renato Ortiz que vai abordar as relações entre a identidade nacional e a cultura popular. Então, de que maneira é possível, por meio da cultura popular, e aqui a gente teria que falar no plural, porque as culturas populares são várias, criar elementos que possam nacionalizar a identidade cultural do Brasil. É evidente que as tentativas serão muitas e a gente vai tentar explicar de que maneira o Brasil se organiza para tentar fazer isso, mas nós vamos também compreender por que este é um procedimento, por que este é um movimento difícil de se concretizar também. É isso.